Nós vamos dar continuidade àquilo que o Senhor já tem nos ministrado. Estamos estudando a carta escrita aos Gálatas, capítulo de número 6, e nós vamos iniciar a partir de hoje o versículo de número 4. Então eu gostaria de ler com vocês do versículo 3 de Gálatas, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo de número 10. Então você que está com a sua Bíblia, com o seu celular que está com o aplicativo da Bíblia, abra em Gálatas, capítulo de número 6, do versículo 3 ao versículo de número 10. A minha palavra diz assim, Gálatas, capítulo 6, versículo 3 em diante, até o 10, diz assim: Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glória a Deus. Então nós vamos iniciar aqui no versículo 4, nós estamos nessa construção de versículo por versículo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. O que o apóstolo Paulo nos ensina a partir desse versículo de número 4, é que devemos todos nós ter uma atitude sensata. E quando se fala de uma atitude sensata, nós precisamos entender no que o apóstolo Paulo estava querendo nos ensinar. Porque a palavra é muito clara. Aquele que mira a si mesmo no espelho da conduta de outra pessoa, ele sempre vai se comparar favoravelmente. Tipo, quando eu olho para uma pessoa e eu me comparo com aquela pessoa, o apóstolo Paulo está falando da exortação, daquele que caiu, o contexto é daquele que caiu em pecado. E quando eu me comparo com essa pessoa, que eu olho no espelho da conduta da outra pessoa, eu sempre vou me comparar favoravelmente. E aqui está um grande perigo e um grande problema. Por quê? Porque em vez de nós fazermos isso, de nos compararmos, com a conduta de outra pessoa, nós deveríamos contemplar-nos no espelho da lei de Deus e ter sempre o exemplo de Cristo Jesus, não do próximo, não das pessoas. Ou seja, nós nunca devemos colocar as nossas expectativas em pessoas. Nós nunca devemos de forma nenhuma comparar a conduta de outras pessoas para nós nos acharmos em uma situação favorável.
porque aquela pessoa faz isso e eu não faço. Opa, já ganhei um bônus aqui. E o que o apóstolo Paulo está ensinando nesse versículo 6, no versículo 4 do capítulo 6 de Gálatas, é exatamente o contrário. Em vez de nós nos compararmos com a conduta da outra pessoa, nós devemos contemplar no espelho da lei de Deus e do exemplo de Cristo. Cristo, ele amou. Cristo, ele abraçou. Cristo, ele exortou. Cristo, ele ensinou. Cristo, ele manifestou a obra gloriosa de Deus. Então, o exemplo para a minha vida e para a sua vida sempre vai ser de Cristo Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Sempre, irmãos. Dias bons, maravilhosos e dias horríveis. Qual é o modelo? É o Senhor Jesus Cristo. Porque é em Cristo que nós temos o equilíbrio emocional, espiritual e natural. É em Cristo Jesus, irmãos. Porque Jesus Cristo, ele equilibra tudo e em todas as coisas e em todas as esferas. É em Cristo. Fora de Cristo nós ficamos desesperados, loucos, malucos, ansiosos, aflitos, preocupados, abatidos, rancorosos, com sentimentos ruins. Mas em Cristo Jesus vai se completar aquela palavra que está, se não me falha a memória, em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Deixa eu abrir aqui. Filipenses, capítulo de número 4, se não estou enganado, deixa eu abrir aqui. Filipenses, capítulo de número 4 e versículo de número 8. Olha o que diz Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, a palavra do Senhor sempre vai nos instruir para que a nossa mente esteja sempre focada, ligada e conectada com as coisas do alto, com as coisas do Senhor. Por isso que em Colossenses 3:3, Paulo já vai começar dizendo, Colossenses 3:2, 3:2, busquem as coisas que são do alto. Isso é uma atitude sensata. Buscar a direção de Deus em tudo e em todos os momentos. Paulo está dizendo, isso é uma atitude sensata. Paulo está querendo nos ensinar que essa atitude sensata, que ele está nos ensinando e nos alertando, é mostrando que não é correto nós nos compararmos com aqueles que caem. Devemos antes olhar para o Senhor Jesus Cristo, a fim de nós sermos transformados de glória em glória na sua imagem. Ou seja, nós não devemos nos comparar com aqueles que tropeçam e caem, mas nós devemos lutar para atingir a plenitude da estatura de Cristo. Paulo, ele está dizendo assim, não vai resolver nós ficar julgando, nós ficar comparando. O que nós precisamos é nos edificar primeiro em Cristo Jesus, estar arraigados, fortalecidos na fé. É o primeiro passo, para que depois então nós possamos levar adiante esse amor, essa graça, essa misericórdia. Porque senão é impossível, irmãos. Para com aqueles que caem, nós precisamos estar estabelecidos em Cristo Jesus para termos a atitude que Cristo teve. E qual foi? Amou incondicionalmente. Amou. Amou aqueles que o traíram, Jesus amou.
Amou aqueles que os condenaram, Jesus amou. Amou o soldado romano que foi e furou o seu corpo, ele amou. Ele amou todos. O amor de Deus está em Cristo Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de João que o Pai ama o Filho, que o amor do Pai está no Filho. Então olha a importância de nós estarmos no Filho, para desfrutarmos desse amor. Fora de Cristo nós não temos nada. Fora de Cristo nós vamos andar que nem uma formiguinha perdida, de círculo, fazendo círculo em círculo, e não vamos sair do lugar. Agora em Cristo Jesus nós vamos ser conduzidos pela vida de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Vamos vencer os processos da vida em Deus. E os processos da vida a gente sabe que não é fácil. Cada um tem uma medida, cada um tem um limite de suportar esse processo. Estávamos até conversando com o irmão Fred, mas a palavra diz que o Senhor não dá, né, um fardo maior que a gente não possa suportar. Ou seja, o Senhor conhece o nosso limite. Então a gente não pode julgar e comparar o processo de um com o processo de outro e dizer, não, isso é fácil. Não, não é fácil, irmão. Não é fácil para ninguém. Por isso que nós precisamos estar cada vez mais unidos. E essa comunhão traz essa força, esse fortalecimento, essa unidade. É na comunhão do corpo, irmãos. Na comunhão do corpo, nós trabalhamos as nossas diferenças. E na comunhão do corpo, existe o pró, que é, nós vamos nos conhecer muito bem, nós vamos ter mais intimidade, nós vamos de fato, só no olhar no rosto nós vamos saber, opa, não está bem ou está bem. Mas tem o outro lado da moeda, que nós vamos estar dispostos, vamos ter que estar dispostos em Deus a suportar as debilidades uns dos outros, as diferenças uns dos outros, o fracasso uns dos outros. Porque quanto mais intimidade nós temos, mais nós nos conhecemos e mais nós sabemos os pontos positivos e os pontos negativos. E o que vai fazer com que nós permaneçamos juntos? Comer do mesmo. Comer dessa palavra gloriosa. Porque comer do mesmo, quando eu falo comer, eu falo se alimentar da palavra de Deus, irmãos. Olha que interessante. O Senhor sempre vai falar de comunhão. Paulo estava tratando isso. E à medida em que nós temos essa comunhão, eu vou vendo os pontos positivos da Miriam, diaconisa Miriam, minha mãe querida, bagunceira que está louco. Pontos positivos, sempre alegre, está servindo, temente a Deus. Ponto negativo, é bagunceira que está louco, apronta com todo mundo. Se vai para um retiro, quer pintar o cabelo, quer colocar um negocinho lá na, como é que é? Depilação na perna dos homens e puxar. E como que nós vamos suportar isso? De que maneira que nós vamos continuar junto com uma mulher assim? Comendo do mesmo, amando. Nos seus pontos positivos e nos seus pontos negativos. Porque foi isso que Cristo fez. Ele amou todo mundo, com suas falhas, com seus pontos maravilhosos, né? Amém. Então isso é comunhão, irmãos. A comunhão, ela tem esses dois pontos, e nós precisamos entender isso. Está disposto a viver essa comunhão, essa intimidade? Esteja disposto a trabalhar as diferenças também. E esteja disposto a carregar uns aos outros em amor. Cumprir a lei de Cristo, que é o amor. Então é isso que Paulo está falando. Nós nunca devemos comparar com aqueles que tropeçam e caem, mas devemos lutar para atingir a plenitude da estatura de Cristo. Versículo de número 5. Eu estava orando para nós chegar nesse versículo de número 5. Olha o que diz o versículo de número 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Oi, Camille, paz querida, Deus abençoe. Chegou agora o trabalho? Deus abençoe, em nome de Jesus. Porque cada um levará a sua própria carga.
Esse versículo de número 5 parece que está fazendo totalmente o oposto do versículo de número 2. Versículo 5 diz: porque cada um levará a sua própria carga. Olha o versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. E agora? É para nós levar a carga uns dos outros, para cumprir a lei de Cristo, ou é para cada um levar a sua própria carga? Por isso que nós precisamos entender um pouco mais do original, como foi escrito no original, para saber o significado correto disso, né? Esse versículo de número 5, nós vemos uma característica que o apóstolo Paulo ele aponta. E qual é essa característica? Uma responsabilidade pessoal. Por isso que ele diz: cada qual levará a sua própria carga. Se nós lermos superficialmente, e esse superficialmente foi muito legal, o pastor Guilherme postou alguma coisa no Stories falando a respeito de uma vida em Cristo, né? Cristo acho que não nos chamou para viver uma vida superficial, alguma coisa assim. E de fato, irmãos, Cristo não morreu, Jesus Cristo não morreu naquela cruz para nós vivermos uma vida superficial a respeito do Evangelho. Cristo morreu naquela cruz para nós mergulharmos no Evangelho, para nós dedicarmos a nossa vida em prol do Evangelho. E quando nós lemos vagarosamente, assim, de forma superficial e rápida, parece que há uma contradição entre o versículo 2 e o versículo 5. Mas não há nenhuma contradição. E nós vamos aprender aqui hoje nessa noite que não tem nenhuma contradição. A palavra não está se contradizendo de forma nenhuma do versículo 2 para o versículo 5. Porém, aqui o apóstolo Paulo ele usa termos diferentes ao escrever no original no grego. No versículo de número 2, ele vai usar a palavra grega que é baros, que significa carga. Baros significa carga pesada, um peso esmagador. Tipo, é uma carga tão pesada que nós precisamos ajudar os nossos irmãos a carregar esse fardo, e assim nós vamos cumprir a lei de Cristo. Baros, carga pesada, né? Peso esmagador. Agora no versículo de número 5, a palavra original aqui que é usada pelo apóstolo Paulo é portion. Fortion se pronuncia. P-H-O-R-T-I-N, fortion, que significa fardo, ou seja, é um termo comum para um pacote, para uma mochila de soldado. Então é por isso que no versículo 5 ele diz: cada um levará a sua própria carga, a sua própria mochila, o seu próprio pacote. Nesse capítulo aqui, de número 6, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele passa das obrigações sociais do cristão, que é o versículo de número 2, para a responsabilidade de cada pessoa, que cada pessoa tem por sua alma. Sim, nós temos que entender e compreender, obrigação social como cristão, ajudar uns aos outros, carregar o fardo pesado, baros. Agora nós precisamos entender que existe uma mochila que é de responsabilidade pessoal, que ninguém pode carregar por você. E essa responsabilidade é tua, somente tua. E essa responsabilidade você terá que prestar conta no dia do juízo com o nosso Deus. Por isso que é muito importante nós entender, né? Na comunhão cristã, as cargas são compartilhadas uns com os outros em amor. O Warren Wiersbe, ele alerta que nós devemos ajudar uns aos outros, carregar os grandes pesos da vida. Mas ele diz assim: mas há certas responsabilidades pessoais que cada pessoa deve
carregar sozinha. Então existem responsabilidades que não tem como o próximo irmão assumir essa responsabilidade. Ele traz um exemplo assim, como um militar, como um soldado do exército. Cada soldado deve carregar a sua própria mochila. Ele é responsável por organizar a sua mochila, todos os itens. Ele tem essa responsabilidade. É dele essa responsabilidade. Um outro exemplo que nós temos aqui, por exemplo, é um exemplo que até a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O vizinho ou uma vizinha pode até dar carona para os meus filhos até a escola, quando o meu carro ele está na oficina, certo? Mas ele não pode assumir as responsabilidades que me dizem ao meu respeito. Não tem como. Pastor Tiago, você pode dar carona aqui para nós, aqui levar os nossos filhos para a escola? Para a escola? Claro que sim. Mas não tem como eu assumir as responsabilidades dos teus filhos, que é tua responsabilidade. Ou vice-versa. Vocês assumirem a responsabilidade dos meus filhos, que é a minha responsabilidade. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz: cada qual levará a sua própria carga. John Stott, ele fala o seguinte, que nós devemos carregar os fardos que são pesados demais para uma pessoa, né, para que ela não possa carregar sozinha. Há, porém, um fardo que nós não podemos partilhar, que nós não podemos compartilhar. E esse fardo é a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo. Ninguém vai poder se responsabilizar por você, 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 por você e por mim. É minha responsabilidade diante de Deus no dia do juízo de prestar conta a respeito daquilo que Ele liberou, preparou de antemão para que eu pudesse praticar as boas obras. Alguém pode ler Efésios 2:10? Efésios 2:10? Essa responsabilidade é individual, essa que nós vamos ler aqui, Efésios 2:10. É pessoal. Alguém vai ler? Levanta a mão, por gentileza. Lu, por gentileza. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Uau! Aqui vai falar da paternidade, aqui vai falar do destino, aqui vai falar do caminho, e aqui vai falar da boa obra. Ele está dizendo, nós somos feitura de Deus. O contexto é de Deus. Ou seja, nós somos feitos em Deus, escolhidos, gerados em Deus. Você não é obra do acaso. Você não é fruto de um descuido, não. Você foi escolhido e escolhida por Deus. Para quê, pastor Tiago? Olha o que ele diz: porque nós fomos escolhidas em Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus já preparou para que andássemos nelas. Então, se eu não estou andando nessas boas obras que o Senhor preparou, eu vou ter que assumir a responsabilidade diante de Deus no dia do juízo. Porque eu não estou andando nessas boas obras que o Senhor preparou, porque eu não desejo estar em Deus, estar com Deus, amar a Deus, temer a Deus, glorificar a Deus, servir a Deus, crer em Deus, confiar totalmente em Deus. Por que estamos aqui hoje? Porque primeiro confiamos, tememos a Deus e queremos conhecer mais a Deus por meio da sua palavra. Sim ou não? Sim.
Crer em Deus e confiar em Deus é o que a palavra de Deus nos ensina. Não confie em você mesmo. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra. Então a palavra nos orienta para que nós vivamos uma vida 100% dependente dele. E essa é a nossa luta, irmãos. Essa é a luta diária. Depender de Deus. E eu falo nos dias maravilhosos e nos dias difíceis, péssimos. Depender de Deus nos dias difíceis, para não se perder na minha vontade humana, e depender de Deus nos dias maravilhosos, prósperos, abundantes, para não se perder e viver as minhas vontades. Na maioria das vezes é mais fácil se perder quando está tudo muito bem do que quando está muito mal. Porque quando está tudo muito mal, a gente corre para Deus. A gente sabe que Ele é só Ele. É só Ele que pode fazer, mas ninguém. Mas quando está muito bem, às vezes a gente esquece que existe um Deus soberano. Que tudo foi gerado por meio dEle e para Ele. Então, quando John Stott diz que nós devemos carregar os fardos que são pesados demais para uma pessoa, que são pesados demais para uma pessoa carregar sozinha, e quando ele diz que há, porém, um fardo que não podemos partilhar, e esse fardo é as nossas responsabilidades diante de Deus no dia do juízo, nós precisamos entender que naquele dia você não poderá carregar o meu pacote e nem eu poderei carregar o seu pacote. E aí? Temos responsabilidade diante de Deus ou não temos? Temos, e muitas. Como temos zelado, praticado, manifestado essas responsabilidades diante de Deus? Essas são perguntas para nós refletir. Não é para acusar ninguém, não é para apontar para ninguém, é para que todos nós venhamos a refletir e para que todos nós saiamos daqui, de fato, confrontados pela palavra de Deus, porque a palavra ela confronta, irmãos. Se você não gosta de ser confrontado, você não pode ouvir a palavra e nem ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos confronta em todo tempo, porque a palavra de Deus quer nos ensinar com que o que é humano desapareça, para que o espiritual se manifeste, o novo homem se manifeste, né? A nova criatura se manifeste. Vamos para o versículo então de número 6 até o versículo de número 10. Alguma pergunta a respeito? Está tranquilo? Show de bola, acho que está bem simples, está bem explicado, né? Abra comigo lá Gálatas, vamos para Gálatas, capítulo de número 6, e agora nós vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 10, dar mais uma ênfase nesses 4 versículos aqui, que diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura, essa ninguém escapa. Quem planta abacaxi vai colher abacaxi. Não tem como você plantar abacaxi e querer colher maçã. Impossível, a lei da semeadura. Tudo aquilo que nós semear, nós vamos colher, ceifar. Versículo 8: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quando nós lemos do versículo de número 6 ao versículo de número 10, o apóstolo Paulo ele quer nos trazer um entendimento mais profundo acerca de igreja. Quando o apóstolo Paulo ele fala desses 4 versículos no capítulo 6, ele está falando de uma comunidade diaconal. O que é um diácono? Qual a função de um diácono? Senão servir o próximo. E servir com amor, não é servir de qualquer forma. É servir com zelo.
É servir com honra, com temor, com prazer, com alegria. Então, quando o apóstolo Paulo está falando de igreja, ele está falando de uma comunidade diaconal, aonde ninguém de forma nenhuma vive para si, mas vive um em prol do outro, auxiliando o outro, ajudando o outro, compartilhando com o outro, manifestando principalmente a generosidade, que é o que vai ser falado aqui. Isso aqui é uma loucura, irmão, para quem não vive. Versículo de número 6: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É isso que nós vamos ver na palavra de Deus. E hoje nós vemos, infelizmente, uma geração extremamente consumista, muito consumista, que pensa só em si, que só ela tem problema, que só eu tenho problema, que eu preciso conquistar, eu preciso alcançar, eu preciso eu, e não tem mais ninguém ao meu redor, não existe mais ninguém no meu mundo fantástico de Bob. Então Paulo, ele vai nos ensinar algo. O que ele vai nos ensinar? Paulo, aqui, ele vai nos ensinar que a igreja é uma comunidade. Unidade. Uma unidade comum. Paulo, ele faz uma transição aqui agora. E a transição do quê? Da disciplina eclesiástica, ou seja, do ensino eclesiástico, para a ajuda aos irmãos, para a prática. Paulo agora vai dizer assim: fechou, irmãos, até aqui eu trouxe a disciplina eclesiástica, até aqui eu trouxe todos os ensinamentos. Agora nós precisamos colocar em prática tudo isso. Do versículo 6 ao 10, ele simplesmente vai dizer que nós devemos praticar a palavra de Deus. Ele vai dizer que a igreja é uma comunidade que compartilha as bênçãos recebidas pelo Senhor. Ou deveria ser, pelo menos. A igreja é uma comunidade que compartilha as bênçãos. Sim? Esse capítulo, o seu enunciado, o título já nos diz do que se trata: solidariedade cristã. É isso. É repartir. Repartir. E aí, entrando, a gente vai percebendo na interpretação a forma de repartir. O caput ali já dá um parecer, né? Bem, já dá uma boa orientação. Sim. Tanto que o quarto, se formos observar, o versículo 5 é uma continuação do quarto. Sim. Tanto que ali no final do quarto, pode-se colocar uma vírgula. Não no outro, porque, né, cada qual, mas prove cada qual da sua própria obra. E terá glória de si mesmo. Em relação ao sexto aqui especificamente, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Eu vejo que permite a interpretação. Que bens? A instrução que nós estamos recebendo, assim como lá no caput está falando, se o sujeito chega desorientado até você que está no Espírito, né? Você que está no Espírito, conduza de forma espiritual. Perfeito. Para que também não seja tentado. Com certeza. Então é dessa forma que nós vamos repartir. Que bens? Também. Os bens da instrução, da palavra. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Está falando dessa igreja. Vamos ver o que eles repartiam. A instrução da palavra, perfeitamente bem colocado, com certeza. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender, para levar adiante. Perfeito. Atos 2, 42. Pastor Guilherme, pode ler, por gentileza? Atos 2, 42. Vamos ver o que a palavra... Olha só que interessante que veio agora na minha memória.
Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à instrução da palavra, que é a instrução da palavra, o ensino dos apóstolos, a instrução da palavra, o evangelho. Eles se dedicavam na comunhão, ou seja, a comunhão, irmãos, é muito necessária, porque a comunhão traz a edificação do corpo de Cristo. A comunhão vai fazer com que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos, totalmente, e aceitar uns aos outros o processo em que está de entendimento, de maturidade, mas nessa comunhão vai vir luz, para que nós sejamos instruídos na fé, por meio do Evangelho. Aí vai vir também o que? Na comunhão, no partir do pão, ou seja, não tinha necessitados, irmãos. Hoje nós temos que clamar a igreja para um celeiro do amor, para as pessoas ajudar uns aos outros. Mas lá não, tudo que eles tinham, a Bíblia vai chegar e vai dizer assim, ó, eles colocavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam de partes iguais a todos os que estavam necessitando, e não existia nenhum necessitado. Meu Deus, que igreja gloriosa, que igreja abençoada, que igreja que expressa a vida de Deus. Eles vendiam as suas fazendas. Irmão, não estamos falando, então eu vou ter que vender tudo que eu tenho. Não estou falando isso. Estou falando que essa igreja, eles entenderam o modelo dessa comunhão, dessa instrução, desse repartir do pão e de muito mais do que isso, uma generosidade. Espera aí, eu tenho. O cara foi abençoado. Por que eu fui abençoado, prosperei? Para ser um canal de bênção e de prosperidade para a vida de muitas pessoas, irmão. É por isso que Deus dá. Deus dá para você ser um canal que flua. Aqui recebeu, vai. Aqui recebeu, vai. É palavra, é comunhão, é instrução, é o pão. Uau! É uma igreja diaconal. É uma comunidade mesmo. Uma vez eu fui há muitos anos atrás, eu fui no Rio de Janeiro, numa ilha chamada Ilha de Provetá. Eu era bem jovem. E nessa ilha, só para os irmãos terem ideia, não tinha nem luz, nem energia elétrica. Não tinha. Alguns lugares que tinha era a base de gerador. Lá no Rio de Janeiro, ia em Angra dos Reis, e depois que a gente pegou algumas horas de barco, Ilha de Provetá. E nessa ilha, irmãos, literalmente, era uma comunidade onde ninguém faltava nada, onde todos cuidavam de todos. Uma ilha de pescadores. Viviam da pesca. 2 igrejas só. Uma Assembleia de Deus, a gente foi para esse congresso da Assembleia de Deus, 45 graus na cabeça, terno, gravata, pingando, mas estava lá firme e forte. E uma congregação cristã só. Mas não tinha rixa de igreja com placa de igreja. Eles viviam o reino, um cuidando do outro, um auxiliando o outro, um sendo diácono para o outro. E é isso, irmão. Aqui é para ser assim também. Eu te sirvo, eu te auxilio, você me serve e você me auxilia. Porque por fato de eu ter um PR antes aqui, não me faz melhor e maior do que ninguém aqui. Eu tenho as mesmas dores, os mesmos sentimentos, as mesmas aflições, passo por processos como vocês. Por isso que nós precisamos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, clamar uns pelos outros. Porque aqui não existe super-herói, irmão. Aqui não tem super-herói, aqui não tem homem de ferro. Não. Aqui existem pessoas quebrantadas pelo Senhor, que necessitam da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Então, por isso que esse versículo 6 diz que a comunidade, a igreja, ela compartilha as bênçãos do Senhor. E quando nós falamos de bênção, nós estamos falando do cuidado de Deus. E quando nós falamos da bênção, a maior bênção que existe na nossa vida, com certeza, é nós portarmos o Espírito Santo de Deus.
E por meio do Espírito Santo de Deus nós temos mais um dia que o Senhor aprove de nos dar. Mais um dia de vida, irmãos. E o que nós estamos fazendo com esse dia que o Senhor nos abençoou? Com tanta saúde, com um lugar maravilhoso onde nós vivemos, moramos. Tem pessoas que estão lutando, acamadas em uma UTI, para ter esse momento prazeroso que nós estamos tendo aqui. Há pessoas que não dão o valor devido para esse momento. Há pessoas que tudo que mais querem é não perder esse momento. São níveis, processos, e nós precisamos entender no Senhor e a partir disso caminhar, respeitar. Mas nós precisamos ser uma comunidade que compartilha, que instrui, que vive a comunhão, que reparte o pão. Esse pão é o pão natural e esse pão também é a palavra de Deus. Pão que desceu dos céus. O apóstolo Paulo, aqui nesse versículo 6, ele nos dá um preceito, instando-nos a compartilhar uns com os outros. Ele está nos oferecendo um princípio. E que princípio é esse? O princípio da semeadura e da colheita. Nesse versículo número 6, o apóstolo Paulo oferece um princípio que ele viveu na sua vida, que ele viu na sua vida e que ele simplesmente ele foi testemunha do agir de Deus em sua vida. Finalmente, ele não só nos oferece um princípio, como ele nos aponta para uma promessa. Versículo 9, ele nos aponta para uma promessa. E qual é? Olha só. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, o tempo de Deus, né? Nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Desfalecido no que, irmãos? Há um tempo para todos os propósitos de Deus, para todas as coisas debaixo da terra. A Bíblia diz que há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. E aí ele vai dizer tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de falar, tempo de se calar, tempo de plantar, tempo de arrancar de plantar, tempo de amar, tempo de se distanciar, tempo de estar junto. Há um tempo determinado por Deus. Só que esse versículo de número 9 vai nos apontar para essa promessa. Essa promessa vai se cumprir. Ao seu tempo nós ceifaremos, ou seja, nós vamos desfrutar, se não houvermos desfalecido. Portanto, agora nós precisamos tomar um cuidado, porque atrás dessa promessa que o apóstolo Paulo está nos instruindo, existe um grande perigo. E qual é esse perigo? Cansar-se da obra do Senhor e acabar desfalecendo. Perder a fé, apostatar a fé. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos alertou, Ele diz assim, porque nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria, vai se esfriar. Esses muitos, Ele está falando dos que congregam ou dos que não congregam? Como que vai se esfriar dos que não congregam, que não tem esse amor? Não tem como esfriar. Está falando para a igreja. Então, esse é o perigo atrás dessa promessa. Por isso que o apóstolo Paulo fala, se não houvermos desfalecido. Daí eu te pergunto, temos motivo, razão maior do que aquilo que Jesus Cristo fez por nós para nos salvar, para nós desfalecermos dessa fé dele? Existe algo tão maior, tão poderoso, tão grandioso do que a obra da cruz, para nós desfalecermos da fé, irmãos?
Culto de domingo que o pastor Guilherme ministrou fecha exatamente com isso. Tremendo. Não existe nada mais glorioso do que a vida do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Como nós, meros mortais, podemos negar a um Deus tão grandioso, tão glorioso, tão poderoso, tão amoroso, tão amável, que se esvaziou da sua glória, passou por um processo de humilhação, ninguém obrigou ele a ir para a cruz, ele foi voluntariamente, porque ele foi obediente obediente até a sua morte. Hebreus vai falar sobre isso. Através da sua obediência, ele foi conduzido para a cruz. Não pode existir nada para se comparar com o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente fala, Jesus Cristo precisa ser prioridade na nossa vida. Irmão, não tem nem como comparar Jesus Cristo, nada para botar ele em prioridade. Ele tem que ser simplesmente absoluto. Não tem como dizer ele é prioridade. Ele não tem que estar nessa escala de prioridade, irmão. Ele é além disso, não tem como comparar. Mas nós precisamos colocar todos os domingos, Jesus Cristo tem que ser prioridade na tua vida. Por quê, irmãos? Porque ele não está sendo. Porque qualquer coisa é motivo para nós abandonar a fé. É uma pisadinha na unha dele, irmão. Isso revela a nossa imaturidade. Quão nós somos imaturos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos ser como um pêndulo, governados pela alma, porque a alma é isso mesmo. Eu estou bem, eu estou feliz, uau, glória a Deus, mas daqui a pouco eu já estou, não quero mais, não quero saber disso. Não, irmãos. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. A fé não é um firme sentimento. É um firme fundamento. O fundamento, você derruba o prédio, mas você não derruba o fundamento. O fundamento ele permanece intacto. Assim é a nossa fé, deveria ser pelo menos. Nós vamos passar por inúmeras adversidades. Dias bons, dias maravilhosos e dias ruins. Dias péssimos. Dia de confronto, dia de exortação, dia de desfrutar da comunhão, dia de se alegrar, dia de chorar, dias e dias. Né, pastor Guilherme? É assim. Só que nós não podemos desfalecer. Sim? Me parece, se não houvermos desfalecido, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, isso é, no tempo certo, se não houvermos desfalecido. Então, permite a interpretação de que nós precisamos fazer o bem. E vamos colher se não afrouxarmos. Exatamente. Isso é condicional. Sim. Então precisamos estarmos firmes. Perfeito. É isso aí mesmo. E só existe uma forma de nós fazermos esse bem: estando no Senhor. É o verdadeiro bem que agrada e glorifica a Deus. Esse é o verdadeiro bem, estar em Deus, porque estar em Deus, fazer o bem, vai ser dizer não, muitas vezes, e vai ser dizer sim. O nosso bem é sempre querer agradar, né? Tá junto, não vai passar necessidade, não. E às vezes o Senhor está tratando, está dizendo, não, a Esther precisa aprender sobre a administração. Deixa eu trabalhar no coraçãozinho dela. Não, eu quero fazer o bem, deixa que eu faço. Deixa que eu te ajudo, dou uma mãozinha para você, Deus, você está precisando de uma mãozinha. Então, esse fazer o bem é em todo tempo, escutem, é em todo tempo. Desde a mente de Cristo
Jesus. Pode falar, pastor Guilherme. Excelente, Castanha, excelente, tá? Excelente observação. É interessante frisar também que quando a palavra fala sobre fazer o bem, ela não está falando sobre a gente fazer por ter um retorno interesseiro terreno, vamos dizer assim. Mas sim, a gente consegue aplicar isso à vida de Cristo para que coopere que o reino avance na vida das outras pessoas, né? Então, quando a palavra diz ali, porém não cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo devido colheremos, se não desistirmos, a gente não deve frisar obter resultados na vida terrena. Se a nossa herança está em Cristo e a nossa recompensa é Cristo. O nosso bem, a nossa maior recompensa é a vida eterna com o Senhor. Então, quando eu faço bem, eu tenho que ter a mente e a consciência de que eu estou colaborando para que Cristo seja formado, que Cristo seja edificado na vida de cada um daquele ao qual estou me dedicando a fazer o bem. Esse é o interesse da mente de Cristo. Essa observação é interessante, porque o apóstolo Paulo, nós vemos na vida do apóstolo Paulo, ele fazendo bem em todo o tempo. E o que ele colheu muitas vezes? Prisões, açoites, espancamento. Só que esse era o bem de Deus. E ele não recuou, por quê? Porque ele estava firmado em Deus. Pô, tá todo mundo me rejeitando, todo mundo não está nem aí para mim. Eu continuo fazendo o bem. Ninguém vai me parar, porque isso é estar edificado em Cristo Jesus. Na prisão, o apóstolo Paulo estava fazendo o bem, sem olhar quem. Por quê? Porque ele estava edificado no Senhor, ele estava atento à voz do Espírito Santo de Deus, ele viveu fazendo a vontade de Deus. E, como disse o pastor Guilherme aqui também, não esperando uma recompensa humana. Porque se ele esperasse uma recompensa humana na primeira afronta, primeira prisão, ele já não ia mais fazer esse bem de Deus, que era levar o evangelho, que iria lhe custar a sua vida. Ia gerar uma frustração, ele ia desfalecer, ia apostatar na fé e acabou. Se Daniel fosse esperar aí uma recompensa humana, vamos pegar as passagens mais conhecidas. Por fazer o bem para Deus, o bem de Deus, não se prostrar a uma estátua, não se dobrar a um ídolo, ele foi jogado na cova dos leões. Por fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer a vontade de Deus. Mesaque, Sadraque e Abednego foram lançados numa fornalha 7 vezes mais aquecida. Por fazer o quê? O bem diante dos olhos de Deus. Não se prostrar a uma nação corrupta, pagã, idólatra. Então a gente aprende, irmãos, que é sempre fazendo o bem desde Deus, da vontade de Deus. E sempre ceifaremos no seu tempo. O seu tempo pode ser em vida, como pode ser em morte. Mas a maior promessa e a maior recompensa será a vida eterna com o Senhor. Meu Deus, isso ninguém pode tirar de nós, a não ser o próprio Senhor e nós com as nossas escolhas e definições de vida. Na verdade, Ele já liberou. Você quer a vida eterna? Ele morreu de braços abertos, esperando. Pode vir, é um convite. Pode vir, eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Que glorioso, né, irmãos? Então nós temos que tomar esse cuidado para não se cansar-se da obra do Senhor e acabar desfalecendo. John Stott, para nós ir para o nosso final de hoje, ele diz que existem 3 esferas da experiência cristã
nas quais o apóstolo Paulo vê o princípio da semeadura e da colheita operando. Então, ele vai falar nós vamos falar um pouco sobre essas 3 esferas de experiência cristã, da qual o apóstolo Paulo, ele vê o princípio da semeadura e da colheita operando. Qual é esse primeiro princípio da semeadura e da colheita operando? Primeiro princípio é o ministério cristão. O que é o ministério cristão? O ministério cristão, ele tem a semente, é a palavra de Deus, né? Semeada pelos mestres, pelos pastores, pelos líderes, na mente e no coração da congregação. Um princípio de semeadura, a instrução da palavra, a palavra de Deus. Segundo princípio de semeadura que Paulo viu em sua vida, a santidade cristã. Versículo de número 8: porque o que semeia da sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, segundo princípio, a santidade cristã. Na santidade cristã, aqui, as sementes são os nossos pensamentos e atos e atitudes, semeados no campo ou da carne ou do Espírito. Então nós precisamos estar atentos, porque a palavra diz: o que semeia da carne vai colher corrupção, o que semeia do Espírito vai colher vida eterna. Então a santidade cristã tem a semente é os pensamentos e os nossos atos, semeados no campo da carne ou do Espírito. E o nosso terceiro princípio, para nós terminarmos aqui, é a prática do bem do cristão, que nós acabamos de ler, no versículo de número 9 e o versículo de número 10, que diz assim, versículo 10: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Aqui a semente são as boas obras, semeadas na vida de outras pessoas, na comunidade e fora da comunidade. Então nós estamos aqui nos preparando, nos edificando, sendo edificados pela palavra para quê? Para compartilhar, para manifestar essa prática do bem, ou seja, as boas obras, essas boas obras semeadas na vida tanto dos cristãos quanto os não cristãos. Porque, irmão, se você pensa que você vai viver somente no meio dos cristãos, isso aí você já precisa rever os teus pensamentos, que a Bíblia nos chama de luz, e a gente precisa ir em lugares que não existem luz, conduzidos pelo Espírito de Deus, para que manifeste a luz de Deus. Isso foi o que o apóstolo Paulo viveu em sua vida, isso foi o que Jesus nos revelou. Então, quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre 3 verdades que são destacadas no 6:6. Vamos dar continuidade do versículo 6. 3 verdades destacadas que nós precisamos saber. Primeira verdade: como devemos ser uma comunidade diaconal. Isso fica para nós refletirmos, pensarmos, e quarta-feira que vem nós vamos debater sobre esses assuntos e sermos edificados, com toda certeza. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus, que o tempo já passou e passou voando. Pastor Guilherme, você ora aqui para nós agradecendo em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor, te damos graças por ter nos ressuscitado juntamente contigo e ter nos preparado um lugar celestial, como diz a tua palavra, que nos ressuscitaste contigo e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Sabemos que temos um lugar em ti, aonde nós queremos conhecer cada vez mais e desfrutar da tua vida. Que nós possamos, Senhor, ser despertados em todas as áreas,
Que teu amor prevaleça em nossos corações e a tua vida, Senhor, transforme cada um de nós através do teu Espírito Santo. Nós oramos para que a tua boa obra seja concluída nas nossas vidas, para que o teu Espírito de fato nos ajude e nos ensine a caminhar como pessoas espirituais, como homens e mulheres que manifestarão o teu reino e o teu governo na face da terra. Nós oramos porque queremos expressar a tua vida, Pai. Oramos porque queremos viver a ti todos os dias e em todo o tempo. Por isso nós não cessamos de buscar a tua palavra, a tua verdade. E pela força do teu Espírito nós queremos te pedir, ajuda-nos, nos conduz, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que nós possamos viver verdadeiramente a tua verdade, em nome de Jesus. Amém.